Fala aí, Rapizap. Isso não é uma resolução de questão, na verdade é uma videoaula sobre separação de misturas a pedido do meu amigo que acompanha o canal aqui. E, bom, antes de falar de separação de misturas, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre misturas, porque é essencial que você saiba as principais misturas que se tem dessa matéria. Então, a gente pode ter uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, heterogênea ou então coloidal, tudo bem? Coloidal. Então, olha só, a homogênea, resumidamente, lembrando, esse é um vídeo bem resumido, eu não quero ficar aqui, por exemplo, meia hora falando sobre, dando essa aula, sabe? Então eu quero que seja algo bem rápido. A homogênea, resumidamente, ela vai apresentar somente uma fase, tudo bem? Como, por exemplo, quando você pega um copo de água, certo? Você pega um copo de água e você taca sal nessa água, certo? E você vem aqui e você mistura. Se você prestar atenção, essa água, o sal agora, ela ainda vai apresentar um estado só, tudo bem? Você não vai saber o que tem ali, tudo bem? Então olha só, a homogênea apresenta somente uma fase, tudo bem? Já na heterogênea, a gente tem duas ou mais fases. Como assim duas ou mais fases? Por exemplo, se eu pego essa mesma água e eu taco óleo nela, o óleo vai ficar aqui por cima e eu consigo ver claramente que tem duas fases nesse copo de água. A gente tem uma fase de óleo e a gente tem uma fase de água, tudo bem? Então são o que a gente fala que são substâncias que são immiscíveis, certo? Immiscíveis. Como assim immiscíveis? Immiscíveis que não se misturam, não dá pra gente fazer uma concentração, a gente não consegue misturar as duas. Enfim, é basicamente isso. Então, duas ou mais fases, e eu vou botar aqui no canto que são immiscíveis. Já a dispersão, a coloidal, né? Eu ia falar dispersão coloidal, mas a coloidal, a mistura coloidal, é quando essa substância, esse nosso composto, ele não parece que tem duas ou mais fases, mas ele parece que tem uma fase só. Por exemplo, vou dar um exemplo do leite. Por exemplo, quando você tem o leite ali, ó, o leite, você parece, à primeira vista, o leite é branco lá, né? Parece que ele vai ter só uma fase aqui. Ah, eu só tô vendo branco aqui, né? O leite vai ter só uma fase aqui, certo? Mesma coisa quando, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue e o enfermeiro vai lá, tira o sangue assim, e tem só aquele frasco, tem um vermelho aqui dentro, certo? Aí você fala, olha, o sangue só tem uma fase, né? Mas não, na verdade, se você conseguir fazer o método certo, você consegue separar essas fases, ok? Então eu vou definir a coloidal, os coloides, né, como aparenta ter uma fase, mas apresenta, mas, vírgula, na verdade, tem duas ou mais. Então bora lá, vamos falar agora sobre agora que já foi apresentadas as misturas, eu vou falar resumidamente sobre as separações de misturas de cada tipo. A gente tem a separação de misturas que são homogêneas, certo? Lembra? Que é uma fase somente. Da heterogênea, que são duas ou mais fases, que nem está representado aqui nesse esquema. E a coloidal, que aparenta ter uma fase, mas na verdade tem duas. Na verdade, essas duas aqui, ó, a heterogênea e a coloidal, você usa os mesmos tipos de métodos, né, para separar essas fases. Então, olha só. A primeira coisa que você tem que saber de separação de mistura. Separação de mistura. É que vai ter alguma substância ali no meio que a gente vai querer separar ela e que ela nos interessa, tudo bem? Então vai ser a separação da substância de interesse. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do copo da água e do sal. Essa é uma mistura homogênea, nós acabamos de ver. Mas e se eu quisesse, por exemplo, separar esse sal dessa água, certo?
eu quero que essa água suma daqui e depois, no fundo desse copo, sobre só o salzinho aqui, certo? Como que eu faria isso? Bom, bora lá. Vamos falar sobre as separações homogêneas. A separação homogênea mais simples que a gente vai ter vai ser a destilação simples. Destilação simples. Que resumidamente a gente vai utilizar ponto de ebulição. Ponto de ebulição. E a gente vai usar sempre a destilação simples, a gente sempre vai usar quando é uma mistura de sólido e líquido, tudo bem? Então, por exemplo, o exemplo que eu tinha dado da água e do sal, ok? Então, olha só, a gente colocou essa água do sal no ambiente fechado aqui, ok? A água está aqui. E a gente quer separar essa água desse sal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tubinho aqui, ó. Eu vou esquentar esse sistema, essa água vai evaporar e vai ir para outro recipiente aqui, tudo bem? É mais ou menos isso que você tem que pensar quando você está se deparando com uma questão de destilação simples. Pense no ponto de ebulição de um sólido com líquido, tudo bem? Não precisa necessariamente só ser sal, pode ser, por exemplo, desde que seja homogêneo, certo? Você tem que lembrar que tem que ser homogêneo. Água com açúcar, ou então, deixa eu ver, alguma coisa que você taca na água e fica homogênea. Enfim, pense num exemplo aí. Mas é isso, e resumidamente é isso. Destilação simples. Inclusive, vou até pegar uma imagem de destilação simples, porque tem todo um aparato que você precisa ter para fazer isso. Inclusive, eles usam muito isso para fazer cachaça, por exemplo. Calma aí, deixa eu mostrar para ti. Rapidinho, pronto. Aqui, ó. Eu só vou apresentar os principais fatores que a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter a nossa solução aqui, certo? A nossa água misturada com sal. A gente vai ter um bico de Bunsen, né? Fornecendo calor para isso que a gente quer destilar, certo? A água vai evaporar aqui, ó, vai ter um termômetro que a gente vai anotar mais ou menos, por exemplo, a temperatura da água é de 100, certo? 100 graus Celsius. A gente vai botar a temperatura disso aqui em 100 graus Celsius. A água toda vai evaporar, vai cair aqui, tudo bem? A gente separou a água do sal agora, ok? Essa é a destilação simples. Agora, quando a gente está falando de destilação fracionada, a gente usa esse mesmo aparato aqui, exceto, olha só, destilação simples e agora destilação fracionada. A gente vai usar o mesmo esquema do ponto de ebulição, só que dessa vez vai ser líquido e líquido, tudo bem? E o que vai diferenciar esses dois é justo o ponto de ebulição. Você quer dar um exemplo clássico? A gente quer separar, por exemplo, a água e o álcool. Água e álcool, se a gente mistura os dois, é uma mistura que é homogênea, tudo bem? É uma mistura que apresenta ter somente uma fase. Usam muito, por exemplo, quando eles vão fazer cachaça, esse método aqui da destilação fracionada, para concentrar mais o álcool dentro dessa bebida, tudo bem? Então, olha só, a gente vai tirar a substância, por exemplo, a água, né? A água que provavelmente tem um ponto de ebulição mais baixa do que o álcool. Ela vai ferver aqui, vai para o outro aqui e vai ficar só o que a gente quer, tudo bem? Então, essa é a nossa destilação fracionada. Agora, a outro tipo de separação de mistura homogênea, a gente vai falar de vaporização. Na vaporização, cara, é um dos métodos mais simples. Imagine, a gente consegue fazer, não precisa desses aparatos aqui. Imagine que você vai pra praia algum dia, certo? Você tá lá na beira da praia, não sei o que. Você pega um copo, qualquer copo, e pega um pouco da água da praia. A água da praia tem muito cloreto de sódio, tem muito sal, certo? Então a gente vai lá e a gente bota pra ferver aqui, ó, dentro dessa panela aqui. E a gente bota pra ferver até que essa água seja evaporada e no fundo dessa panela sobre aqui a nossa substância que a gente quer, que é o sal, né? Que é o NaCl. Então, olha só, é muito parecido com essa destilação simples, exceto que a destilação simples é mais sofisticada. A vaporização,
a gente vai, é um jeito mais rústico, é um jeito mais, enfim, só para deixar claro, é uma relação de líquido e sólido. Líquido, sólido. Agora vamos falar de liquefação fracionada. Liquefação. Essa aqui é muito difícil cair, cara. Muito difícil cair, mas eu acho interessante abordar todas. Todas que são possíveis de cair. Liquefação fracionada. A liquefação fracionada, resumidamente, a gente vai utilizar a pressão do ambiente. Como assim pressão do ambiente? Geralmente a gente vai estar tratando de gases, ok? Gases dentro do ambiente fechado. Deixa eu deixar aqui bem claro que a gente está falando de gases, certo? De líquidos, gases de líquidos. E a gente tem um sistema fechado aqui, tudo bem? E o que a gente vai fazer? A gente vai transformar de acordo com a pressão de vapor que determinado líquido tem na forma de gás para conseguir isolar uma substância da outra. Como assim? Não estou entendendo. Imagina que a gente tem assim, ó. Aqui imagina a gente tem, sei lá, H2, que é o nosso hidrogênio, com o nosso, sei lá, com o nosso gás oxigênio, tudo bem? Então está ali, tão de boa. Aí a gente exerce uma certa pressão, a gente aumenta a pressão nesse sistema, certo? Aumenta a pressão de forma que a temperatura pode cair ou pode aumentar, no caso vai aumentar, né? E então a gente consegue ver no caso a pressão vai aumentar e a temperatura pode cair. E a gente vai ver um desses dois aqui no estado líquido dele, tudo bem? É basicamente isso. Eu não sei necessariamente se o H2 pode ter estado líquido ou se o O2 pode ter estado líquido, mas foi só o que eu pensei agora no momento, tudo bem? Mas resumidamente, liquefação fracionada, pense em gases e pense em separar os dois por meio de liquidificar um deles, beleza? Então esses são os métodos de mistura, os métodos de separação de mistura homogênea. Então vamos lá, destilação simples, ponto de ebulição. Destilação fracionada, líquido-líquido, ponto de ebulição. Geralmente você vai separar misturas homogêneas com ponto de ebulição, não tem outro segredo, cara. Sempre vai ser, você vai precisar de um certo aparato, e é isso. Agora vamos para separação de misturas heterogêneas. Agora vai ter bastante coisa. Heterogêneas. Vamos começar com a mais rústica que tem, que é a catação. Catação, como o nome sugere, imagine que você tem, sei lá, uma bacia de arroz, certo? Sabe quando você tem uma bacia... Ah não, vamos usar o feijão. Tem uma bacia de feijão, tenho certeza que na tua casa você já fez isso. Você tacou o feijão aqui dentro e você tem que tirar algum feijão que está ruim para você separar dos feijões que estão bons, tudo bem? Eu vou representar como esse preto, os que é ruim, e branco, os que é bom. Ok? Ó, preto, esses daqui, ó. Então esses daqui, ó, eu vou tirar, ó. Eu tô catando eles e tirar pra conservar o que eu quero, interesse que é o meu feijão, tudo bem? Então catação é sólido, claro, só tem como ser sólido. Não tem como a gente catar água. Eu acho que é impossível, não tem como, a não ser que ela esteja num estado sólido, né? Mas ainda assim, cara, é meio esquisito, né? Enfim, essa é a catação. Além da catação, a gente vai ter a famosa centrifugação. Centrifugação. O que seria centrifugação? A gente vai colocar a nossa substância dentro de uma máquina, geralmente a gente vai colocar um sólido e líquido, sólido barra líquido, certo? Mas pode ser qualquer tipo de coisa, sólido líquido, líquido líquido, líquido líquido. Embora aqui no líquido líquido tenha métodos melhores, você geralmente não vai ver a gente usando centrifugação para separar líquidos, que são diferentes, a gente vai usar o outro. Então não vou nem acrescentar, eu vou usar mais o exemplo clássico, que é o sólido e o líquido, tudo bem? E gases, gases também, gases eu já vi caindo bastante. Então, centrifugação você tem que lembrar principalmente densidade. Eles vai colocar numa máquina que vai misturar isso aqui, vai rodar isso aqui. Pense no sistema que está rodando muito rápido. E você vai separar essa mistura com base na densidade. Lembra, ó, centrifugação, densidade. Centrifugação, densidade. E essa densidade é numa máquina. Máquina centrífuga.
É tipo quando você, por exemplo, vai separar a roupa da água. Tem uma parte que você centrifuga a roupa para você secar ela, porque a roupa é mais densa que a água. Então a água vai sair e vai separar a água do líquido, tudo bem? É mais ou menos isso que você tem que ter em mente. Vamos falar agora de uma que está presente, muito presente no nosso dia a dia, que é a filtração. Filtração. Resumindo, filtração a gente vai precisar, a gente está separando sólido de líquido, tudo bem? E a gente vai utilizar alguma ferramenta, a gente vai usar tipo um papel, sabe? Imagina que você está fazendo café, é o exemplo mais clássico que a gente tem. Ó, você está fazendo seu cafezinho ali, tudo bem? Lembra que você precisa ter tipo um certo funilzinho, certo? Você coloca o filtro de café aqui, ó, certo? O filtro de café, nossa, meu filtro tá péssimo. Mas imagina que isso aqui é um filtro de papel. Aí você pega a água, certo? Aqui, ó, imagina que isso aqui é um bule de café. Você derruba a água quente aqui e... Pera aí, na verdade eu pulei um pouco o passo. Você coloca o café aqui que é sólido, geralmente vai ser grãos de café, tudo bem? Grãos, vai ser algo sólido. E você vai separar por exemplo, o sólido do líquido aqui, tudo bem? Você vai colocar só o que a gente tem interesse aqui embaixo, que é o nosso café, né? Vou fazer o cafezinho aqui, ó. E aqui vai ficar retido aquele pó de café que você não quer que esteja no café, porque, cara, é ruim você tomar café que tem pó de café no meio, né? É péssimo. Enfim, você está separando por meio de um filtro, né? Por meio de um fio de papel, seja um filtro de... Tem diversos filtros, eu posso até pesquisar aqui rapidinho. Filtros. Filtros aqui, ó. Tem filtros industriais também, olha só. É bem comum eles usarem isso aqui na indústria. Mas resumidamente vai passar o líquido aqui dentro, ele vai ser filtrado para fora, tudo bem? Separando o líquido do sólido, tudo bem? Então, resumidamente é isso. Filtração bem simples. Pense sempre em filtração café. Ah, eu vou filtrar um café, vou coar um café. Então, filtração sólido líquido. Bora lá pro próximo. O próximo que vai ser a nossa decantação. Lembra que eu falei aqui na centrífuga que a gente... eu vou fazer até aqui do ladinho da centrifugação, tudo bem? Da centrífuga que eu falei que você vai separar as coisas com base na densidade. Então, a gente consegue separar as coisas com base na densidade com outro método, que é o método da decantação. Só que esse método a gente geralmente vai usar para líquidos, tudo bem? Decantação. Tenho certeza que você já fez questões sobre isso, que é decantação, densidade. Opa, nossa, tudo feio aqui. Densidade. E vai ser de líquido com líquido. Líquido, líquido, líquido. E geralmente vai estar muito relacionado a esse esquema aqui, que a gente vai ter um funil, tudo bem? Um funil. Aqui, ó. Em que a gente vai ter, por exemplo, água e óleo, tudo bem? Lembra que a água e óleo eu fiz aquele esquema que vai ter uma fase de água e outra fase de óleo? Então, a água não vai ficar aqui no fundo, que é o que a gente quer, o H2O, né? H2O, e aqui em cima é o nosso óleo. Imagine que a gente tem esse esquema aqui, ó. A gente tem a água aqui no fundo e o óleo mais aqui para cima. Então, o que vai rolar aqui? A gente tem uma válvula aqui que a gente vai abrir, ok? E a gente vai tirar essa água, a gente vai extrair essa água bem manualmente. A força da gravidade vai cair para baixo, tudo bem? E quando tiver quase no fim aqui, quase no fim, a gente vai fechar. Pronto, a gente separou boa parte dos líquidos, tudo bem? É mais ou menos isso que você tem que pensar quando você está vendo decantação. Uma coisa importante, decantação é sempre, sempre, sempre líquido, líquido e sempre com líquidos que são imissíveis entre si. Que nem eu falei no começo, eu expliquei que era imissível, né? Mas só para reforçar, cara. Imissível é coisa que não se mistura. Olha só, aqui ó, duas ou mais fases que são imissíveis. Olha a água, outra coisa que não se mistura, tipo etanol e água, entendeu? Por quê? Porque aí você tem que entrar numa força intermolecular, você vai ver lá que tem uma cadeia carbônica e que é uma cadeia apolar e que apolar não se mistura com H2O, que é polar, certo? Polar aqui. Eles não vão se misturar.
e eles vão criar duas ou mais fases. Ok? Tá joia? Decantatação, densidade, líquido-líquido, líquidos immiscíveis, é isso. Agora vamos falar um pouco sobre a dissolução fracionada. Aí você vai falar assim, oh, mas dissolução fracionada, você já não falou de dissolução fracionada, né? Solução fracionada. Lá na parte de separação homogênea, que aqui, ó, inclusive eu falei aqui, ó, vamos voltar um pouco na heterogênea, né? Aqui, ó, destilação fracionada, que é líquido-líquido, que a gente vai usar ponto de ebulição para separar dois líquidos dentro de um sistema, né? Mas aqui que está o pulo do gato. Quando a gente vai separar misturas que são heterogêneas, apresentam duas ou mais fases, e a gente a dissolução fracionada, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem, por exemplo, num sistema aqui, sei lá, num copo, imagina que a gente tenha água e areia, certo? Então vai ser a gente vai extrair sólido de sólido, tudo bem? Com base na solubilidade. Lembra aqui que eu falei que são immiscíveis, a água e o óleo são immiscíveis? Agora a gente vai usar um sólido que é miscível na água. Daí você vai falar assim, não, aí você tá chapando, como assim? Como assim eu vou misturar sólido e sólido e eu vou separar um sólido com água? É, mais ou menos isso. Imagina que você tem, por exemplo, areia aqui no fundo desse recipiente e você tem areia e você tem sal, tudo bem? Aí eu quero, nossa, cara, é impossível eu separar areia de sal, porque o sal é muito pequeno, a areia são fragmentos infinitesimais, são muito pequenos. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu posso vir aqui, tacar água dentro desse recipiente, certo? E, resumidamente, eu vou extrair sólido por solvente. Extrair sólido com solvente. E esse solvente geralmente vai ser água, tudo bem? Geralmente, mas pode ser que, inclusive aqui, ó, eu posso até botar aqui a forma que cobra em vestibulares, que é por polaridade. Como assim por polaridade? Porque o NaCl tem afinidade com a água, ó. NaCl mais o H2O. Lembra lá nas aulas de química que isso aqui é uma relação íon-dipolo, tudo bem? Íon-dipolo. Os íons da água vão juntar nos íons do nosso composto iônico e vai fazer uma mistura ali que é homogênea e a gente consegue separar essa água com sal da areia, tudo bem? Então é isso. Resumidamente, redução fracionada, solubilidade, polaridade, solvente. O exemplo mais clássico, água e sal. E areia, certo? Falei de dissolução fracionada. Agora eu vou falar de... Peraí, tô ficando sem espaço aqui agora. Eu vou falar sobre separação magnética. Esse aqui é bem intuitivo, separação magnética. Você sempre vai pensar, separação magnética, ímã, né? A gente sempre vai usar um ímã para separar objetos que são ferrosos. Sólido, sólido líquido, ou sólido líquido, ou sólido sólido. Sólido. Então olha só, a gente vai pegar um ímã e a gente vai atrair só que, ó, você tem que estabelecer bem. O ímã só vai atrair elementos da tabela periódica que são ferrosos. Como assim ferrosos? Níquel, o nosso cobalto, o nosso ferro, o nosso alumínio, tudo bem? São ferrosos. Mas tem metais da tabela periódica que não vão ser atraídos por ímãs, tudo bem? E é importante que você pesquise sobre quais que são, porque eu mesmo não vou lembrar. E geralmente não vão cobrar no vestibular, mas é interessante você saber quais são, porque às vezes pode ter uma pegadinha. Mas separação magnética você vai usar um ímã. Resumidamente é isso. Então bora lá, bora pro próximo. A gente vai falar agora de levigação. 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 A levigação, a gente vai lembrar sempre dos garimpos. Garimpos. Como que é o garimpo? A gente tá lá no rio, certo? Pega uma redinha assim, ó, né? Redinha.
a gente bota na água aqui, ó, no rio, né? E a gente quer tirar o quê? A gente quer tirar o ouro, né? A gente quer tirar só a nata. Mas como que a gente vai separar, por exemplo, a terra do ouro? Bom, na navegação, isso aqui vai funcionar por base na densidade. O que for mais denso, geralmente o ouro é mais denso que a terra, ele vai grudar aqui nessa redinha e não vai conseguir escapar porque ele é mais denso. E resumidamente é isso. Navegação, lembra sempre, garimpo. Navegação é garimpo, cara. Então olha só, já falei de navegação agora. Cara, tô ficando muito sem espaço. Peneiração. Peneiração ou então tamização. Você pode encontrar tendo os dois nomes. Tamização a gente vai fazer por diferença de tamanho. A gente vai pegar a redinha, né? Esqueci o nome disso aqui. A gente vai, é tipo um filtro, pode ser por filtro, pode ser por. A gente vai separar sólido de sólido, ou pode ser sólido de líquido. Inclusive eu esqueci de falar aqui, ó, que esse daqui é sólido sólido, tudo bem? Sólido sólido. Só que esse aqui, ó, esse garimpo aqui, essa redinha que ele está usando, é com base na densidade. Na tamização ou na peneiração, vai ser com base no tamanho, tudo bem? Tamanho, cara. Não pode esquecer disso, cara. Tem diferença em densidade e tamanho, tudo bem? Então, por exemplo, imagine que você quer separar, você pega uma peneirinha assim, né? Acho que não é peneira, como que eu vou perguntar aqui, ô mãe, quando você quer separar, por exemplo, você está fazendo um suco de limão, você quer separar a semente da água, qual que é o nome do negócio que você usa? Peneira, você usa uma peneira, cara. É, uma peneira para separar o que é mais tamanho, por exemplo, imagina que você está fazendo um suco de limão, aí você vai cair, vai ficar a semente aqui em cima, vai descer o que te interessa aqui embaixo, que é o suco de limão, certo? Então é por tamanho. Não lembra, não esquece disso. Por último, vamos falar das reações químicas no processo de separação de mistura. E duas se destacam. Essa só vai ter esse, que é o processo de flotação, certo? Flotação, resumidamente, reação química. Só que a flotação é especial, reação química. Ela é especial porque a gente vai fazer uma reação química que ela vai gerar espuma. Tudo bem? Espuma. E essa espuma vai facilitar a gente separar uma coisa de outra. Se é reação química, a gente está falando de líquido. Tudo bem? Líquido, líquido. A gente está separando misturas com base em reação química. Uma reação que vai. Lembra lá do lance das polaridades? Vai juntar uma coisa na outra, vai juntar uma espuma ali, a gente tira a espuma e tem só só o que nos interessa. E por último, e não menos importante, falar da floculação. Floculação. Bom de lembrar desses que tem químicas, é porque eles têm nomes muito parecidos. Flotação, floculação, olha só. Os dois começam com F, os dois começam com FLO, né? Flotação, floculação, reação química. Lembra disso? Essa floculação eu não vou me adentrar tanto, mas tem a ver com a afinidade que certos elementos têm com outros, eles vão se juntar e a gente vai tirar ele. Isso aqui, a floculação geralmente vai estar presente em coisas que sejam referentes a tratamento de água, tudo bem? Tratamento de água, e é uma das fases do tratamento de água. Então você precisa, eu estou só citando aqui brevemente a floculação, mas eu recomendo que você procure a floculação por fora. Você vai dar uma olhada nos estágios de tratação de água, né? Você sempre vai ver que vai ter esse estágio aí que a gente vai tratar a água quimicamente. A gente geralmente vai colocar flúor, vai colocar potássio, né? Vai colocar, enfim, para tirar determinadas impurezas, né, dessa água. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado, espero que não tenha ficado muito confuso. Esse quadro aqui é pequeno mesmo, é bastante coisa. Mas aqui eu falei o tipo de misturas, homogênea, heterogênea, coloidal. Lembra lá, homogênea, uma fase só, heterogênea, duas ou mais fases, que são immiscíveis entre si. Lembra, immiscíveis entre si, não se misturam. Coloidal apresenta uma fase, mas na verdade tem duas ou mais. Sangue, leite, iogurte, maionese, cai muito, despenca, filho. Separação de mistura. Pode ter separação de mistura homogênea ou heterogênea.
Vamos lá, lembra lá? É heterogênea. As principais da homogênea, destilação simples, ponto de ebulição. Destilação fracionada, ponto de ebulição também. O que diferencia as duas? O que a gente quer separar? Qual que é o nosso objeto de interesse que a gente quer separar ali? Destilação simples, sólido, líquido. Destilação fracionada, líquido, líquido. Vaporização, jeito mais chucro da gente separar líquido do sólido. Exemplo clássico, a gente quer separar água e sal. Liquefação fracionada, gases, dificílimo cair isso aqui, cara. Mas pode ser que caia. Heterogêneas, catação, a gente quer catar feijão, a parte ruim do feijão ali, centrifugação, densidade, sólido, líquido, gases, mas geralmente a gente vai usar sólido com líquido, ou então sólido com gás, ou a gente vai querer separar gases, né? Base da densidade, máquina centrífuga, filtração, café, enfim, vamos ver, dissolução fracionada, lembra lá, com solvente, a gente está pensando em extrair determinado elemento com base em solvente. Decantação, densidade, a gente vai usar geralmente um funil e a gente vai separar a parte que é miscível, as duas partes que tem duas ou mais fases, geralmente água e óleo. A gente vai tirar o que está embaixo, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, que é H2O, a gente vai tirar o H2O e o óleo vai ficar em cima. Lembra da polaridade. Polaridade nisso aqui é muito importante. Então, olha só. Deixa eu ver. Floculação, flotação, reações químicas, levigação e tamização. A gente vai usar a peneira, né? A gente vai usar esses negócios que tem uma redinha. Levigação, densidade. Tamização, tamanho. É isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.